Deus quer se relacionar contigo e te convida para uma vida profunda de oração. Se você quer aprender um pouquinho mais sobre oração e como se aprofundar em Deus, como mergulhar em Deus através da oração, fica comigo nesse vídeo. Olá, eu me chamo Gabriel Esteves e esse é o canal Incendiados, onde nós olhamos para a Palavra de Deus e nos apaixonamos por Cristo através da sua revelação nas Escrituras. E hoje nós estamos dando continuidade à nossa série Conhecendo a Deus, onde nós estamos aprendendo as formas de nos aproximar, de mergulhar em Deus e conhecer mais a respeito dele. No último vídeo nós falamos sobre a Palavra de Deus, que é o principal meio, a principal forma de Deus se revelar a nós. E agora nós vamos falar sobre a oração, como eu posso me aproximar e conhecer a Deus através da oração. E eu acredito que esse é um tema bem importante para a igreja, porque há um pouco de desinformação a respeito desse assunto. Ele é um assunto crucial, a importância dele é imensurável para a igreja. Tem gente que diz que a igreja avança de joelhos. Inclusive a frase antiga a galera falava: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então a oração é crucial, é uma prática que Jesus tinha, é uma prática que os apóstolos tinham, e isso nos foi recomendado de forma veemente nas Escrituras. Porém, nós precisamos entender um pouquinho a respeito desse tema, o que é orar, porque eu percebo, por exemplo, eu lidero, eu cuido de pequenos grupos, e eu convido, às vezes eu ponho um cara ali no, vai, contigo, meu irmão. Hoje a oração é contigo. Larga o pessoal no fogo. Tem pessoas que têm medo de orar. Tem pessoas que não gostam de orar. Tem pessoas que, na hora de orar, eles encarnam um personagem e começam: Deus, soberano Deus e poderoso Papai das luzes. Muda até a voz. O que será que é oração? Será que a oração é uma performance que eu executo? Será que é falar bonito e palavras emocionantes e poderosas? Será que é isso a oração? A gente precisa entender um pouquinho a respeito disso. E hoje a gente vai entender, na nossa dinâmica, o que é oração, por que é importante nos aprofundarmos na oração e, por último, como executar essa prática. Como no dia a dia, como no aspecto prático eu posso fazer isso. Eu quero já começar uma base bíblica, com um texto bíblico. Abre comigo Lucas capítulo 6, versículo 12 e o versículo 13, que diz assim: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles. Olha só que interessante, cara. Jesus, ele orava. Jesus, antes de alguma decisão importante, ele dispunha de um tempo de oração, de um período de oração com Deus. Antes de ele escolher seus 12 discípulos, ele foi para o monte, passou a noite inteira orando, para depois, então, ele selecionar quem seriam os 12 que haveriam de caminhar com ele. E aqui eu já vejo um exemplo gigantesco. Se todo o nosso objetivo é nos tornarmos parecidos com Cristo, por que eu deveria orar? Porque Cristo ora, porque Cristo orava. Se Cristo achava essa prática importante, eu também tenho que achar ela importante. A gente vai iniciar entendendo o que significa conhecer a Deus através da oração. Nós estamos na série Conhecer a Deus. Como que eu conheço? O que é conhecer a Deus através da oração? Conhecer a Deus através da oração eu poderia explicar como desenvolver um relacionamento íntimo com Ele. Sabe que o Evangelho, ele foi algo que quebrou o senso comum na época em que foi lançado com Jesus Cristo. Na época que Jesus revelou o seu ministério, principalmente através do Sermão da Montanha, Cristo, ele quebra muitos paradigmas. Por exemplo, o judeu, ele tem uma reverência tão grande a Deus que ele, por exemplo, ele não fala Deus em vão, e ele não escreve as vogais de Deus. Então, quando for ver Yahvé, ele não vai ter as vogais. Por quê? Porque eles têm temor, eles têm uma reverência gigantesca. E isso se aplica em vários aspectos da sua vida e da sua fé prática. Jesus, ele quebrou o senso quando falou de oração, porque Jesus, ele começou a ensinar um outro conceito de oração completamente diferente do que eles imaginavam. E quando ele vai ensinar no Sermão da Montanha, a gente tem a oração modelo que Jesus ensina, que é o Pai Nosso. Mateus capítulo 6, você vai ver um pouquinho a respeito do Pai Nosso. E essa oração, ela já quebra o senso. Por quê? Porque Jesus nos ensina a chamar Deus de Abba, de Pai. Pai nosso que estás no céu. E a expressão que ele usa seria quase que um papai. Cara, isso é tão profundo, isso traz uma verdade tão interessante. Primeiro, porque quebra o senso comum, porque é totalmente diferente do que todos eles tinham visto, porque eles tinham uma religião muito litúrgica, uma religião muito cerimonial. E agora Jesus está ensinando uma religião pessoal. Diferente da religião onde eu obedecia a mandamentos externos, o Evangelho propõe uma transformação interior. Ezequiel 36, eis que eu vos tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Jesus propõe no Evangelho um relacionamento pessoal com Deus.
que parte de dentro para fora. E quando ele ensina sobre oração não é diferente. Jesus diz o seguinte, cara, quando tu for orar, fecha a porta do teu quarto e fala com o Pai em secreto. E quando for orar, chama ele de Pai. Pai que estás nos céus. Jesus está dizendo, cara, tu pode ir mais profundo em Deus. Você pode ter um relacionamento pessoal, íntimo e profundo com Deus. E a oração é uma das principais chaves para que isso aconteça. A oração, meu querido, nada mais é do que uma conversa com Deus. É uma forma de você se relacionar. Jesus disse, né? Eu não vos chamo mais servo, porque servo não sabe o que faz seu Senhor. Eu vos chamo de amigo. Jesus nos convida para ter um relacionamento de amizade, uma intimidade com Ele. E Ele diz o seguinte, que amor é maior do que esse? Aquele que dá a vida pelos seus amigos. Jesus nos convida para uma vida, um relacionamento fraterno, um relacionamento de amor. Nós podemos nos relacionar com Ele. E a oração é a ponte que liga os céus à terra. Quando nós dobramos os joelhos para falar com Deus, nós estamos nos conectando com Ele. Só que a oração nada mais é do que uma conversa. Então, retomando a introdução, meu querido, tu não precisa todos os rodeios, falar bonito. Não, oração é uma conversa. Eu mesmo, meu jeito de orar é engraçado, porque hora eu tô de joelho, hora eu tô de em pé caminhando, hora eu tô sentado, hora eu tô sentado conversando com Deus, hora eu tô chorando, hora eu tô cantando. Eu converso com Deus. E talvez tu entende errado a questão do fervor e pensa que é falar alto, gritar e profetizar e botar Deus na parede. Não. Às vezes isso é uma performance que você está tendo. Quando você estiver em oração, o que tu precisa é se despir diante do Senhor. É ser você mesmo, é rasgar o teu coração e ter um diálogo verdadeiro, genuíno e sincero com Ele. Salmos de número 145, verso 18 diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Isso é importante. A oração não é uma performance, não é uma capa. A oração é algo verdadeiro, algo genuíno, é uma conversa que, se possível, é uma conversa completamente despido de suas máscaras, despido de todas aquelas armaduras. É uma conversa de filho para com seu pai. Então a gente já entendeu que a oração não é algo complicado, algo difícil, é algo simples. É um diálogo, é uma conversa, é um bate-papo. Querido, na medida que você for se aprofundando em Deus, você vai entender que não adianta botar capinha, falar bonito, tentar justificar. Cara, Deus, Ele conhece a tua palavra antes de sair da tua boca. Ele conhece a palavra quando forma na tua mente. Ele sonda o teu coração e te conhece. Então Ele sabe que tu está tentando desdobrar, falar bonito, se justificar. Só tem um pré-requisito em oração: ser verdadeiro, ser genuíno e falar com o Pai. Agora a gente vai entender o porquê eu preciso me aprofundar em oração e conhecer a Deus em oração. A primeira razão é porque Deus se revela àqueles que o buscam. Jeremias 29, versículo 12 e 13. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu vos ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo coração. Deus se revela aos que o buscam. Jeremias 33, 3. Clame a mim e responder-te-ei, e te anunciarei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Em outra tradução, coisas grandes e ocultas. Deus revela os seus segredos para aqueles que estão próximos dele. Tiago vai dizer: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Deus, Ele nos chama para perto, e a oração é uma dessas formas. É uma forma que eu posso me aproximar de Deus e buscar me relacionar com Ele. A segunda razão é porque a oração nos transforma. Nós somos transformados à medida que nós nos aproximamos de Deus em oração. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. É um texto, inclusive, que eu gosto demais. Diz assim: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Na medida que eu vou me aproximando de Deus, que eu vou me aprofundando em Deus, e isso pode ser feito por intermédio da oração, eu vou sendo transformado, eu vou refletindo Cristo. Esse texto, ele é poderoso porque ele nos mostra que nós refletimos aquilo que nós contemplamos. Então, quanto mais tempo eu passo com Deus, contemplando a sua face, me aprofundando nele, mais eu reflito dele, mais eu vou resplandecer dele na terra. E uma terceira razão é porque a oração me ajuda a discernir a vontade de Deus. Jesus, antes de tomar uma decisão importante, que era escolher os discípulos, ele foi para o monte orar. É uma prática muito comum na Bíblia e na história da igreja. Antes de se tomar uma decisão, passar um tempo com Deus em oração. Porque Deus fala ao nosso coração, porque Deus começa a se revelar a nós, porque Deus começa a nos fazer entender a sua vontade, a discernir inclusive as circunstâncias
circunstâncias, pois ele governa sobre as circunstâncias. Deus se revela a mim em oração. Oração, cara, é uma prática crucial. É uma prática de extrema importância. Inclusive, a igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, nós vamos entender que os dois pilares da igreja, as duas coisas mais importantes para aqueles caras eram, primeiro, as escrituras e segundo, a oração. Esses eram os dois pilares que fundamentavam e era a prática que eles mais se dedicavam e aonde eles colocavam o tempo dele. Abra comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 2 e 3. Vamos ler a partir da parte B, que diz assim: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Aqui havia dado um BO lá, que na divisão das mesas, na divisão ali da comida, algumas viúvas ficaram deixadas de lado, então os apóstolos não estavam conseguindo dar atenção, e eles foram separar diáconos para isso. Eles falaram, cara, nós não vamos gastar o nosso tempo na administração da igreja. Tem duas coisas que são extremamente importantes e é onde nós vamos gastar o nosso tempo, que está no versículo 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Dois pilares, oração e palavra. Era o que os apóstolos faziam, eles passavam tempo com Jesus, eles passavam tempo em oração e eles se dedicavam à palavra. Isso é uma prática da igreja, isso sempre foi importante. Nós temos no período da reforma, nós temos os reformadores, que, por exemplo, John Knox, que há o relato de que a rainha da Inglaterra vinha falar com ele, vinha pedir ajuda para ele, e o pessoal dizia, espere, John Knox está orando. O cara não abria mão de estar na presença de Deus, nem para estar com a rainha da Inglaterra, porque ele sabia que o reino deste mundo não se compara ao reino eterno. Ele valorizava, era importante o tempo de oração. Martinho Lutero, que também foi outro reformador, inclusive o mais conhecido e o mais importante, tem um relato que eu acho muito legal. Conta-se a respeito de Martinho Lutero que ele tinha o hábito de todos os dias pela manhã passar 2 horas em oração com Deus. Ele não iniciava o dia sem antes passar 2 horas em oração. Para ele era importantíssimo. Inclusive ele dizia que ele temia que se ele não passasse um tempo com Deus, ele poderia perder, ser derrotado por Satanás no decorrer do dia. Isso é um relato histórico, era o que ele queria. Só que tem um acontecimento que era interessante, que ele disse, uma frase atribuída a ele, que era o seguinte, que teve um dia que ele estava tão ocupado, ele tinha tanta coisa para fazer, o dia dele estava tão curto, o dia dele estava tão corrido, que ele disse o seguinte, hoje meu dia está muito corrido, hoje está muito difícil, então eu não vou passar 2 horas orando, eu vou passar 3. Eu vou passar mais tempo com Deus, e aí eu vou dar conta do meu dia. Você entende o que é essa dependência que essa galera tinha de Deus? Daí você se pergunta, por que esses caras foram tão profundos, tão marcantes? Eles tinham vida com Deus. É conhecido de toda a igreja o famoso sermão de Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado, onde as pessoas, ao ouvir o sermão de um rapaz magrinho, franzino, que lia uma folha de cima do púlpito, e enquanto ele lia aquela folha, algo diferente aconteceu. O chão se abriram e as pessoas viram o inferno abaixo deles, ao ponto de eles se agarrarem nas colunas do templo. A igreja teve uma visão coletiva e todos se arrependeram. Famoso sermão poderoso. O que ninguém sabe é que esse cara passou 2 dias sem comer, sem beber, chorando e orando diante de Deus. Ele não comeu, não dormiu, não bebeu nada e passou todo esse tempo chorando, orando a Deus. Ou seja, teve muita oração, teve profundidade de oração. Então as pessoas olham para os resultados, mas não olham para a causa, que a causa é estar ligado na videira, é ter um relacionamento profundo com Deus. Jesus diz, sem mim nada podereis fazer, mas enquanto eu estiver ligado nele, eu dou frutos. Charles Spurgeon, que era o príncipe dos pregadores, dizia o seguinte, eu prefiro ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar, porque ele sabia que um homem íntimo de Deus, ele tem muito mais efeito no mundo do que 10 pessoas que falam bem, que dialogam bem, que tem uma boa homilética, uma boa hermenêutica, mas não tem intimidade com o Senhor. E eu poderia citar inúmeros exemplos históricos, Leonardo Ravenhill, que ele dizia que nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. John Wesley, que é um famoso avivalista, que é um pregador muito conhecido, fundador da igreja metodista, ele falava, nada nos aproxima mais de Deus do que a oração. Ali nós conhecemos o seu amor e sentimos a sua presença. Ou seja, a oração foi um dos pilares que moveu todo o avivamento histórico, que moveu toda a grande reforma, foram pessoas ligadas em Deus em oração. Então eu te aconselho, busque se aprofundar em Deus através da oração. Saia do raso, do superficial, dos 5 minutinhos por dia e tente investir mais tempo com Deus. E eu tenho certeza que você vai
vai se aprofundar nele. E por último, vamos encerrar com como? Como que eu me aproximo e conheço Deus através da oração? E agora a gente vai para o aspecto prático para encerrar. Rapidinho. Primeiro, orar em secreto e com sinceridade. Mateus 6,6. Quando vocês orar, não seja que nem os hipócritas. Se tranca no quarto e fala em secreto com o Pai. Perfeito? Ora em secreto, seja despido diante do Senhor, sabe? Sou um rapaz que na minha juventude, eu subi muito monte. Eu cheguei a ficar 24 dias em cima de uma montanha orando. Subi, depois de 24 dias eu desci. Então eu tive algumas experiências bem pentecostal, né? Só que mesmo tendo passado tanto tempo no monte, eu sou um dos caras que dá mais balde de água fria nessa galera entusiasta do monte. Por quê? Porque eu já fiquei 24 dias no monte. E eu ainda prefiro orar no meu quarto. Eu ainda prefiro orar numa igreja sozinho. Eu gosto da intimidade, eu não gosto do barulho, da bagunça, porque é aquela disputa, um querendo falar mais bonito, um gritando mais, e falta verdade, falta sinceridade, falta intimidade. Então eu prefiro me trancar sozinho, orar sozinho, até o monte, pode ser no monte, não tem problema, mas sozinho, porque ali eu vou me despir. Às vezes eu tenho vergonha, eu confesso todos os meus pecados de Deus, falo tudo que eu faço, toda a minha podridão, e aí tem um cara do lado me ouvindo. Tu entende? Então a oração em secreto, ela é muito preciosa. Não ore só na igreja, não ore só na sua célula, no seu GC. Ore sozinho, intimidade com Deus. Segundo, quando você estiver orando, tente ouvir a Deus. Sabe? Às vezes é bom, dobre os joelhos, fique em silêncio. Deus, ele vai começar a falar ao seu coração. E não é uma voz, ei meu filho. A Bíblia diz que o Espírito fala no nosso espírito. Então Deus, ele conversa ao nosso coração, ele nos dá direção. Então ouça a Deus em oração também. É importante. Terceiro, persevere em oração. Não é porque você não recebeu uma oração, porque você não foi atendido, que você vai desistir. Continue orando, permaneça, tenha perseverança em oração e tenha consistência. Não adianta hoje você orar 5 horas e passar um mês sem orar. Mantenha uma consistência em oração, mantenha um hábito de intimidade. Seja como um amigo. Talvez você vai achar difícil começar a orar. Porque, pensa comigo, tu vê um cara no elevador, né? Tu não conhece ele. Cara, é tão constrangedor. Porque tu não tem assunto, não tem intimidade, mas tu pega um amigo teu, tu fica horas falando com ele, porque tu tem uma relação de intimidade com ele. Quarto, ore a palavra. Ore a palavra. Tá sem assunto? Ore a Bíblia, meu irmão. Ore as Escrituras, cite as Escrituras. Ore as promessas de Deus. Quinto, e não menos importante, busque Deus em oração pela sua face e não pelas suas mãos. A tua oração vai ter provavelmente 2 momentos, meu irmão. 2 momentos. Preste muita atenção nisso aqui. Tem um momento de intercessão, suor e pedir, e Deus me ajuda, e o pão nosso cada dia, vai ter isso. E provavelmente essa oração tu nunca pula ela, é a tua oração de todo dia. É o que a galera mais faz. Mas tem um segundo momento de oração, que é o passear no jardim, que não é tu pedir nada, mas é tu se deliciar na presença dele, é você usufruir da presença dele, é você se quebrantar, é você adorar, é você chorar. Eu vou te dar um exemplo, a minha oração 80% do tempo é passeando no jardim, e 20% do tempo é intercedendo, porque eu preciso de ajuda, de intervenções de Deus, mas eu prefiro muito mais usufruir da face dele. Eu te convido a isso, a experimentar. Vamos supor que tu tem um tempo a orar, experimente ficar um tempo sozinho com Deus, mas não pedindo, mas usufruindo dele, se quebrantando na presença dele, agradecendo. Você vai ver como essa prática tem potencial de transformar a tua vida e te deixar mais apaixonado por Jesus Cristo. Para encerrar, tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de oração. Leonardo de Ravenhill tem uma frase que eu acho muito legal. Tá escrito no seu livro Porque Tardas o Pleno Avivamento, que ele diz o seguinte: só pode um homem, como Elias, orar em poucos segundos, pedindo fogo do céu, e Deus derramar fogo do céu, se esse cara tem uma vida em secreto com Deus. Sabe que os maiores milagres de Jesus não foi uma grande oração de horas, foi: Pai, para que eles saibam que Tu és Deus. Essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Lázaro, sai para fora. Pai, eu te dou graças. E parte o pão. Tu entende? Eram orações simples, porque ele tinha uma vida com Deus. Eu te convido a viver uma vida com Deus. Você vai experimentar um nível de intervenção profunda em Deus. Você vai ver coisas acontecer na sua vida que você não imaginava. A sua vida espiritual vai ser muito mais profunda. O gozo pelas Escrituras vai aumentar. Viva uma vida de profundidade em oração. Querido, muito obrigado por ter ficado até aqui. Estamos avançando na nossa série do conhecimento de Deus. Se você gostou, se você tem alguma experiência, algum relato, por favor, deixa seu comentário aqui, deixa um like. Se você é novo, inscreva-se no canal. Isso nos impulsiona a produzir mais conteúdos como esse. Perfeito? Tamo junto, galera. Forte abraço e até a próxima.